De um lado a gente tem aquela turma antiga, que está aí há 30 anos. Qual de nós dois é o novo? De um lado a gente tem aquela turma antiga. Qual de nós dois é o novo? Felizmente agora a gente tem uma proposta diferente, que é a proposta do novo. O novo, minha gente, não é criar um Estado cada vez mais gigantesco e ineficiente. Muitos impostos, sem equilibrar as contas, muita burocracia. Ineficiente. Fala, seus mal diagramados! Na noite da última terça-feira, dia 21 de julho, foi votado e aprovado o novo Fundeb na Câmara dos Deputados lá em Brasília. E esse é um tema que diz muito respeito ao nosso canal, já que a gente sempre deixou claro a defesa que temos pela educação pública e também o carinho que demonstramos pelos professores das redes municipais e estaduais. Por quê? Porque além de serem muito mal remunerados, eles ainda precisam lidar com outras coisas complicadas, como estruturas escolares decadentes, falta de laboratórios, quadras esportivas totalmente detonadas e em ano de eleição, eles ainda precisam fazer média com aqueles políticos estilo Odorico Paraguaçu de 2020 que só comparecem às instituições de ensino para realizar campanha, né? E é bom deixar claro que além do impacto positivo que dará para a educação básica no Brasil, essa aprovação tem seus pontos positivos também politicamente e mostra quem são os reais inimigos do nosso país na atualidade, para que não reste mais dúvida para ninguém. E isso significa o quê? Significa que vamos expor aqui gente do PSL e do PSL Personalité, também conhecido como Partido Novo, que são os reais inimigos da educação nacional. E essa votação deixou isso claro. Antes de dar nome aos bois, é bom ressaltar que essa foi uma derrota do Jair Bolsonaro. Ele deve estar assustado em como ele perdeu o apoio dentro da Câmara. Apenas 7, isso mesmo, 7 dos deputados que o apoiam foram contra o texto integral do Fundeb no fim das contas. Anotem aí os nomes desses traidores à nação: Bia Kicis, Cristo Nieto, Felipe Barros, Júnior Amaral, Márcio Labre, Príncipe Surubeiro e Paulo Martins. Esse último não é do PSL, é do PSC. Todos os demais parlamentares foram a favor. Porém, calma, muita calma nessa hora. Isso não significa que Partido Novo, PSDB e outros parlamentares do PSL que se abstiveram aceitaram o Fundeb permanente desde o início sem fazer nenhuma objeção. Não se enganem, não foi bem isso que aconteceu ali na Câmara dos Deputados. No primeiro turno da votação, eles tentaram derrubar o CAC, que é o Custo Aluno Qualidade, que é um mecanismo que exige o investimento médio necessário para a manutenção dos alunos e professores na escola. Constrangedor que um destaque como esse esteja sendo apresentado pelos deputados do Partido Novo que disseram: é ruim porque obriga a utilizar esse fundo para determinado fim. Sim, tem que obrigar sim a pagar salário de professor. Sabe por quê? Porque se tiver um prefeito ou um governador minimamente parecido com qualquer um desses deputados, significa que ele vai optar utilizar em outra área que não o pagamento do salário dos professores, que devem receber os seus salários. E por isso foi uma vitória de todos eles a derrota desse destaque. É indefensável que eles atuem descaradamente contra quem não tem e nem terá a mesma oportunidade, mesmo se renascer 7, 10, 8 vezes. E digo mais, no segundo turno da votação, eles só não agiram mais enfaticamente contra o Fundeb, porque a votação não era secreta. Se fosse, eles meteriam um dedo no não. Mas como é ano eleitoral, eles preferem fingir que se importam com a educação básica brasileira. Mais bizarro ainda foi a atuação da Carla Zambelli. Apesar de ela ter ficado nas sombras durante toda a votação, gravou um vídeo para o Twitter dizendo ser contra a educação pública e preferir vouchers para que todo mundo tenha a oportunidade de estudar na rede privada. Eu não concordo porque, por premissa básica, eu acho que todas as pessoas, todos os alunos deveriam ter direito a ensino privado, ainda que seja através de um voucher, ou seja, pago com dinheiro público. Eu acho que seria através do ensino privado para todos,
com a qualidade igual para todos, é que nós teríamos oportunidades iguais. Legal, Carla, parabéns aí pela sua atuação durante esse assunto, mas me explica aí, por que seu filho entrou numa escola militar pela porta dos fundos e sem ser submetido a um concurso? Porque você diz que ensino público não é tão bom, mas você fez uma forcinha para colocar o seu filho nele, né? Já a Bia Kisses, né, que tem uma história de vida muito triste, vendia chocolates na escola para poder pagar as aulas de tênis na infância, foi outra que atuou contra o Fundeb durante toda a votação, mas não ficou barato, ela foi cobrada pelo gado que votou nela durante uma live realizada no Twitter. Tem gente, Ricardo, falando, é um absurdo o seu voto. Assiste a live. Depois você vê se você mantém sua posição ou não, entendeu? A gente não está querendo aqui politizar isso, não. Nós votamos de acordo com a nossa convicção a respeito do que a gente entende, o que é constitucionalizar esse Fundeb. Pois é, né? Bolsonaro ainda tem apoio, mas olha só o tipo de gentinha desqualificada que ainda está com ele, né? E eu fico muito triste em ver que tem ali, nessa base de apoio desses deputados que restaram para o Bolsonaro, muitas mulheres. E muita gente deve estar se perguntando, tá, mas para que serve? O que foi aprovado nesse novo Fundeb aí? É o seguinte, não é tão difícil entender e muito menos de explicar, mas é difícil lidar, por exemplo, com o fato de que essa PEC foi proposta pela professora Dorinha, que é uma parlamentar do DEM. Ok, eu posso conviver com isso, que uma parlamentar do DEM tenha mais sensibilidade sobre educação do que essa galera do Novo, que de novo não tem nada. É mais mofada até do que a nossa direita tradicional. Lamentável. O Fundeb, para resumir, está em vigor desde 2007. É um fundo entre municípios, Estado, a União, para financiar a educação básica. Hoje o governo federal entra com 10% dessa grana e com o que foi aprovado ontem, pode entrar com até 23% gradualmente até o ano de 2027. Obviamente, alguns municípios dependem menos do Fundeb, já outros podem depender em até 80%. Ou seja, sem o Fundeb ia ter cidade aqui no Brasil que não teria nem como manter escolas, né? E aí já sabe, as crianças fora da rede de ensino seria ali uma grande oportunidade para os apps de entrega que tentariam pegar esses pequenos cidadãos brasileiros para fazer entregas em bike de rodinha. E teve gente do PSL que não viu problema nenhum se o Fundeb não passasse. Alan dos Santos mesmo foi lá no Twitter e elogiou quem votou contra, né? Mas dá para entender. Essa galera desescolarizada que apoia o Jair Bolsonaro não vê problema nenhum em ter uma educação pública de qualidade. Porque para eles basta acompanhar o revisionismo histórico do Brasil para lerdos, aprender matemática freestyle com o Abraham Weintraub, geografia com o professor Pausueiro e ciência com a doutora Nise Yamaguchi, essa grande defensora da cloroquina. Mas nem todo mundo tá afim desse método, né? E quais seriam as consequências da extinção do Fundeb? Estados e municípios dependem do fundo para manter o funcionamento das redes de ensino. Não tem segredo nisso daí. Sem esse recurso, não há garantia de dinheiro para o pagamento de professores, manutenção de escolas e mesmo a manutenção dos alunos em sala de aula. Seria ótimo para as redes privadas, por exemplo, se o Fundeb não fosse aprovado, porque eles poderiam lá tomar esse espaço e ainda por cima ganhar muita grana estatal para manter as empresas deles, né? Mas não vai ser dessa vez. Not today, Satan. E o que o Fundeb, aprovado nessa votação da Câmara, visa resolver? Hoje temos 2,5 milhões de crianças e jovens na faixa etária de 4 a 17 anos que estão fora das unidades escolares e quase 8 milhões sem acesso às creches. Quando olhamos a situação dos professores, o quadro também é preocupante, pois a maioria dos municípios não cumpre nem o piso salarial básico. É isso mesmo.
Tem gente que fica falando por aí que os professores, na verdade, só estão a fim de defender as próprias mamatas, mas essa galera que trabalha no ensino público brasileiro nunca vai ver um salário de, por exemplo, 13 mil reais, que é o que ganha um assessor parlamentar que foi indicado pelo Carluxo, como é o caso do Sorocabano, né? Então, mamata, quem tem que rever aí são os filhos do Bolsonaro e os amiguinhos dele que hoje trabalham no governo. Inclusive, na última terça-feira, o Carluxo e os robôs dele ficaram tentando subir hashtag para influenciar os parlamentares e a opinião pública contra o Fundeb. Durante o dia todo, eles metralharam as redes sociais com hashtags, mas não deu certo, né? A gente tá vendo aí que em alguns casos o bolsonarismo está enfileirando derrotas. E que bom, porque num caso como esse a gente sabe que muitos políticos liberais poderiam votar contra porque eles são financiados por muitos empresários do ramo da educação. Mas dessa vez não rolou e espero que o Senado continue aprovando isso sem ressalvas, né? Muito melhor que a nossa grana vá para o Fundeb do que para o gabinete do ódio, que tem como único objetivo fazer com que a imagem de pessoas que são contra o governo Bolsonaro seja jogada na lama. E também esperamos que, caso passe no Senado, esse orçamento do Fundeb seja muito bem administrado pelos gestores públicos para que a gente tenha realmente um implemento na educação básica brasileira, porque isso é necessário. O Bolsonaro falou que ia investir muito nessa área durante a campanha, mas o que ele fala não vale nada. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, temos nosso Apoia-se, nosso Seja Membro, também nossa conta jurídica aqui para contribuição. E quem curte ver a gente no YouTube, saiba que estamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, para você continuar vendo postagens lá que desmascaram essa galera golpista, essa galera que age contra o povo brasileiro e também faz aquelas análises sobre a etnografia do Brasil profundo. E é isso aí, para todo mundo que votou contra o Fundeb e tentou ser contra o CAC, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.